Olá pessoal, nós vamos hoje revisar um pouquinho sobre os conteúdos de pirâmides e nesta aula escolhi falar sobre a pirâmide quadrangular regular. Nós temos aqui algumas fórmulas que vocês já determinaram na última aula, mas eu vou fazer uma correção e fazer alguns comentários em relação a esse tipo de pirâmide. Então nós temos aqui um exemplo, uma pirâmide quadrangular. Essa pirâmide ela é dita quadrangular porque a base da pirâmide é um quadrado. Bom, a pirâmide então ela tem uma base em um plano e um vértice, que é um ponto afastado, em outro plano. Então daí nós temos uma pirâmide. Da pirâmide nós temos algumas aqui num exemplo, né? Fazendo um outro exemplo. Aqui também nós temos uma pirâmide e essa pirâmide ela é quadrangular. Aí nós precisamos deixar claro alguns conceitos. Por exemplo, a aresta da base, eu tenho a aresta lateral, que vai formar os triângulos nas laterais. Numa pirâmide as laterais são sempre triângulos. Então, a aresta da base, a aresta lateral, né? Que é esse cantinho aqui, vai do vértice até a base. Eu posso designar também essa altura, que vai formar um ângulo de 90 graus com a base. A altura nós vamos chamar de H. E nós temos aqui o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? É a altura da pirâmide que corresponde à face da pirâmide. A altura do triângulo que corresponde à face da pirâmide. Mostrando aqui no sólido quem seria esse apótema. Então, a apótema seria esse risco aqui, ó, em vermelho. Aqui nós temos o vértice, esta aresta, ou não vou chamar de aresta não, vou chamar de reta mesmo, tá? Para não confundir. Essa reta é o apótema da pirâmide. E aqui nós chamamos o apótema da pirâmide de G. O M, quem é? O apótema da base. E quando eu tenho uma pirâmide quadrangular, o apótema da base é a metade da aresta da base. Bom, daí nós podemos pegar esse triângulo e trazer para cá, em que eu tenho a altura, eu tenho ele chama altura lateral, né? Mas é o apótema da pirâmide e a apótema da base, que é a metade da aresta. Daí eu posso ter algumas relações, ó, pelo teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é a apótema da pirâmide ao quadrado, é igual à apótema da base, que é a metade da aresta ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, nós temos esta relação através do teorema de Pitágoras. Então, foi esse resuminho que eu pedi para vocês fazerem na última aula. Aqui, eu vou calcular a área da base. E nós lembramos que a área e a aresta são diferentes, né? A maiúsculo área e a minúsculo aresta. Como a base é um quadrado, a área da base é a aresta da base ao quadrado. Depois eu preciso calcular a área lateral. A área lateral a gente viu que ela tem 4 faces, por isso que é 4 vezes. As faces não são triângulos? Para calcular a área de um triângulo, ó, base vezes a altura dividido por 2. A minha base é a aresta da base, a altura é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Então, 4 por 2. Então, a área lateral de uma pirâmide de base quadrangular é 2 vezes a aresta da base vezes a apótema da pirâmide. A área total ela vai ser o quê? A soma de todas as áreas. A área da base e a área lateral. Então, somei a área da base mais a área lateral. E o volume, ela vai corresponder a 1/3 da área da base vezes a altura. Todas as vezes que eu tenho uma pirâmide, a relação desta pirâmide com prisma de mesma base é 1/3. Ou seja, para preencher esse prisma, eu precisaria de 3 pirâmides com a mesma base. Mais uma vez, olhando para a figura. Então, aqui é a minha base da figura. Essa em vermelho é o apótema da base. Aqui nós temos o apótema da pirâmide. E essa aqui é uma pirâmide quadrangular. Então, agora, nós vamos fazer alguns exercícios. Um dos exercícios que é para ser realizado agora
é o seguinte, eu tenho uma pirâmide quadrangular e ela tem aresta lateral 26, aresta da base 10 raiz de 2. Eu quero saber qual é o volume dessa pirâmide. Então, eu tenho aresta lateral 26, aresta da base 10 raiz de 2. Vou dar uma dica do exercício. Olha, quando eu tenho essa pirâmide, aqui eu tenho a altura, essa daqui é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado, ela é igual a aresta raiz de 2. Só que para formar um triângulo aqui, eu vou precisar da metade. Então, aqui a minha hipotenusa é aresta lateral, um cateto é a altura e o outro cateto é a metade da diagonal. A diagonal é a aresta raiz de 2 e esse pedaço que eu quero é aresta raiz de 2 sobre 2. Aí é a dica do exercício. Bom, com essa dica eu quero então o volume dessa pirâmide quadrangular, cuja aresta lateral vale 26 e a aresta da base 10 raiz de 2. E não esqueça que a diagonal do quadrado é igual a aresta raiz de 2. Então, nós teremos 2 exercícios para essa aula. O outro exercício, eu tenho uma pirâmide quadrangular. A aresta da base dessa pirâmide vale 12 centímetros e a altura vale 4 centímetros. Eu quero descobrir, na letra A, o M, que é o apótema da base. Na letra B, o G, que é o apótema da pirâmide. A aresta lateral na letra C. E a área total na letra D. E o volume na letra E. Então, presta atenção no enunciado. É uma pirâmide quadrangular, olha só a figura. Pirâmide quadrangular, cuja aresta da base vale 12 e a altura da pirâmide vale 4 centímetros. A aresta da base vale 12, a altura da pirâmide vale 4. Ela é quadrangular. Eu quero a apótema da base, a apótema da pirâmide, a aresta lateral, área total e volume. Vamos lá? Então, bom trabalho. São essas 2 questões que eu quero no caderno, descritas passo a passo. Eu vou abrir uma aba no formulário para que vocês possam tirar foto e enviar para mim. Bom trabalho.